Olá, alunos! Nesta aula, vamos estudar sobre expressões algébricas. Expressões algébricas, provavelmente, vocês já trabalharam com essas expressões. Uma equação do primeiro grau é uma expressão algébrica, uma equação do segundo grau também é uma expressão algébrica. E o que é uma expressão algébrica? Bom, chamamos de expressões algébricas uma expressão que envolve números, letras e operações indicadas entre eles. Operações, sejam elas de subtração, adição, envolve esses fatores, esses termos. As letras em uma expressão algébrica representam qualquer número real. Vimos que as letras representam um número real e são chamados de incógnitas, valores que queremos descobrir, que são também chamados de variáveis. Ou seja, as letras elas constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Alguns exemplos de equações algébricas temos 3x mais 2y, x ao quadrado mais 7x, uma equação de segundo grau. Temos aqui a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Também uma expressão algébrica, envolve letras e números. Temos as letras como as incógnitas, partes variáveis, e temos os coeficientes, que são os números. Os tipos de expressões algébricas. Bom, dentre os tipos de expressões algébricas, temos o monômio, que é a expressão algébrica formada por apenas um elemento. Vimos aqui, temos um elemento apenas, 2x, 4ab também é um elemento, 10x ao quadrado também é considerado um elemento, em que o 10, o x ao quadrado é a parte literal, 10 é a parte literal, o x ao quadrado é a parte variável, 20xy e assim sucessivamente. Esses outros termos também. Temos o binômio, é a expressão algébrica formada por dois elementos. Exemplo, 4x mais 6y. Temos um elemento que é o 4x, o outro elemento 6y. Então, se essa expressão algébrica é formada por dois elementos, por dois monômios, vimos aqui que esse 4x é um monômio, esse 6y outro monômio. É formado um binômio. Trinômio, consequentemente trinômio, 3 é a expressão algébrica formada por três elementos. Exemplos, a mais b menos c, 10 mais x menos 2y, 3x mais 5y menos e. Temos o trinômio. E agora vamos estudar o mais famoso deles, que são os polinômios. Os polinômios é representado por um ou mais monômios separados por operações. Então, um monômio é um polinômio? Sim, um monômio é um polinômio. Mas poli não é muitos? Sim, mas um monômio é um polinômio. E esse polinômio, formado por um ou mais monômios por operações, ou seja, é uma expressão algébrica formada por adições e subtrações de vários monômios. Exemplo, 5a menos 6ab mais b menos 2a mais 3ab mais b. Temos aqui um monômio, 5a, outro monômio, menos 6ab, outro monômio b, 2a, 3ab e b. Ou seja, essa expressão, formada por vários monômios, é um polinômio. É um polinômio formado por 6 monômios. 1, 2, 3, 4, né? Terceiro, quinto monômio, o b, o sexto monômio. Como existem termos semelhantes na expressão ou neste polinômio, é possível reduzir os termos efetuando as operações de adição e subtração. Se nós temos termos semelhantes em um polinômio, podemos realizar operações de subtração, adição e reduzir essa expressão, reduzir o polinômio. E dentro do estudo do polinômio, temos o grau de um polinômio. Chamamos polinômios de grau 0, polinômio de grau 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.
O grau de um polinômio é indicado pelo maior expoente da variável. Temos lá um polinômio e o maior expoente da minha variável é o grau desse polinômio. Por exemplo, temos aqui, né, nesse exemplo, 5x ao cubo mais 4x ao quadrado menos x mais 10. Esse polinômio, qual é o maior expoente da variável? Bom, o maior expoente é o 3. Se o maior expoente é o 3, logo dizemos que esse polinômio é um polinômio de grau 3. O que vamos fazer? Novamente, olhar o maior expoente da minha variável. Se o maior expoente, pelo maior expoente da minha variável, é possível determinar o grau desse polinômio. Em geral, os polinômios são ordenados segundo as potências decrescentes da variável. Em geral. Aqui temos 5x ao cubo decrescendo, 4x ao quadrado decrescendo, menos x, grau 1, e mais 10, que é grau 0. Isso só para deixar a equação mais apresentável. Reduzindo termos semelhantes. Reduzir termos semelhantes é quando agrupamos termos, monômios. Para fazer essa redução, agrupamento, a parte literal, ou seja, as letras ou variáveis, devem ser idênticas. Então, podemos somar ou subtrair. Fazemos as operações com os números, coeficientes, conservando a parte literal. A parte literal é a parte variável da minha expressão algébrica. Conservo os coeficientes, fazemos as operações com os números, né, com os coeficientes, conservando a parte literal. Conserva-se a parte literal. Bom, temos um exemplo aqui. O polinômio 7x mais 5y menos 3z mais 14x menos y mais 12z. O que vamos fazer? Agrupar os termos semelhantes e, após agrupar os termos semelhantes, vamos realizar as operações matemáticas para reduzir este polinômio, que vai ficar da seguinte forma: 7x mais 14x mais 5y menos y mais menos 3z mais 12z. 7x mais 14x, 21x. 5y menos y, 4y. Menos 3z mais 12z. Subtrai e conserva o sinal de maior número, 9z. Em operações, redução, no caso da redução de termos semelhantes de uma expressão algébrica, só podemos realizar as operações com os termos semelhantes. Não podemos pegar e subtrair 7x menos 5y, não. Termo a termo. Reduzindo, simplificando a equação, nós temos aqui 21x mais 4y mais 9z, que é a redução de todo esse polinômio aqui. Temos aqui dois exemplos, e esses exemplos pedem que reduza os termos semelhantes. Bom, temos 7x mais 8y menos 2x menos 5y. Primeiro, vamos agrupar os termos semelhantes. 7x menos 5y juntos, mais 8y menos 5y. Primeiro passo, agrupar os termos semelhantes. Depois, realizar as operações e determinar o termo reduzido, o polinômio reduzido. 7x menos 2x mais 8y menos 5y. 7x menos 2x. 7 menos 2, 5. Realizamos as operações com os coeficientes e mantemos a parte literal. 8 menos 5, 3. Logo, polinômio reduzido, 5x mais 3y. Igual no exemplo B. No exemplo 2, temos 4x, 4a ao cubo, mais 5a ao quadrado, mais 7a menos 2 ao quadrado, mais a ao cubo, menos 9a mais 6. Bom,
Primeiro passo, novamente, agrupar os termos. 4a ao cubo, temos aqui também a ao cubo, mais a ao cubo, mais 5a ao quadrado, menos 2a ao quadrado, mais 7a, menos 9a, e por último, mais 6. Isso, estamos agrupando os termos semelhantes. Depois, somente realizar as operações básicas e determinar a nossa expressão reduzida. 4a ao cubo mais a ao cubo, mais 5a ao quadrado menos 2a ao quadrado, dá 3a ao quadrado. 7a menos 9a, menos 2a. E mais 6. Temos aqui a expressão reduzida deste polinômio. Temos aqui um exercício que diz: identifique o grau dos polinômios abaixo, agrupe os termos semelhantes e reduza-os para simplificar a expressão. Bom, o grau de um polinômio é indicado pelo maior expoente da variável. Nesse item A, qual o maior expoente da variável? O maior expoente é o número 3. O maior expoente é o 3. O maior expoente é o 3. Agrupe os termos semelhantes e reduza-os para simplificar a expressão. Já identificamos que o maior expoente é o número 3. Agrupando os termos semelhantes, temos x ao cubo mais 9x ao quadrado, 9x ao quadrado, menos 5x, mais menos 8, mais 18. Isso será igual a x ao cubo, repete, não tem realização de operações com esses termos, só tem apenas um termo, 9x ao quadrado, menos 5x, e nesses dois termos, menos 8 mais 18, que é igual a 10. Pronto, assim identificamos o grau do polinômio de grau 3. Vamos colocar aqui grau grau 3. E temos aqui a expressão simplificada. Ok. No item B, qual o maior grau? Qual o grau do polinômio? Polinômio de grau 2. Ok. Simplificando, nós temos 3 ao quadrado, 3 agrupando os termos semelhantes, mais b ao quadrado, menos 4a, mais a, temos o a aqui do início, menos 2b mais c, menos 2b mais c. 3 ao quadrado permanece, mais b ao quadrado. Temos aqui menos 4a mais a. Subtrai e conserva o sinal de maior número, menos 3a. Menos 2b mantém, mais c mantém. Então, esse polinômio vai ficar da seguinte forma.
3a ao quadrado mais b quadrado menos 3a menos 2b mais c. Pronto. Simplificamos essa expressão. Nesse próximo termo, temos, nesse próximo exercício, no item C, temos que, primeiramente, devemos realizar a propriedade distributiva, né? O 4 está multiplicando os dois termos entre parênteses, o x e o mais 2y. Logo, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2y, 8y. Então, será 4x mais 8y, 8y, menos 5x mais 2y menos 8. Vai ficar da seguinte forma: 4x menos 5x, 4x menos 5x, 8y mais 2y menos 8. 4x menos 5x vai dar menos x, vai dar menos x. 4x menos 5x vai dar menos x. 8y mais 2y, 10y menos 8. E assim determinando a expressão reduzida. É isso. Bons estudos e até a próxima